Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é José Luiz do canal Cultivando Pitaias na Varanda e hoje estou aqui para falar sobre assunto de características de pitaia, sobre as pitaias autopolinizáveis, as pitaias autoférteis e as pitaias autoestéreis. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Qualquer dúvida, comente que eu tenho o prazer de responder. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. É isso aí, pessoal. Fica até o final e você vai ter surpresas. As pitaias, também conhecidas como as frutas do dragão, têm se tornado cada vez mais populares no Brasil, devido à sua exótica aparência, sabor doce e benefícios nutricionais. Esses cactos suculentos não só encantam os paladares, mas também apresentam um potencial significativo para a agricultura tropical, oferecendo uma alternativa viável para produtores que buscam diversificação em suas lavouras. Diante desse contexto, as variedades de pitaia podem ser classificadas em três categorias principais: as autopolinizáveis, as autoférteis e as autoestéreis. Cada uma delas possui características distintas e impactam diretamente o cultivo, a produtividade e a adaptação a diferentes climas e a condições de solo. As pitaias da categoria autopolinizáveis são aquelas que têm a capacidade de se polinizar sem necessidade de outra planta, resultando em frutos, mesmo quando apenas uma única planta está presente no local. Isso é uma vantagem significativa para os cultivadores, pois significa simplificação do manejo e aumento das chances de produção em áreas onde a polinização cruzada é muito limitada. As da categoria autoférteis, por outro lado, precisam de polinização para produzir frutos, mas podem fertilizar suas flores com seu próprio pólen ou com pólen de plantas diferentes, da mesma espécie. Isso proporciona uma flexibilidade maior, permitindo que os agricultores obtenham frutos mesmo quando a diversidade genética é limitada. Temos também as pitaias categorizadas como autoestéreis, que requerem a polinização cruzada para a produção de frutos, que implica na necessidade de cultivar múltiplas variedades para garantir uma boa colheita. Embora isso possa complicar o cultivo, as pitaias autoestéreis muitas vezes apresentam características únicas e podem produzir frutos de qualidade superior. A compreensão dessas categorias é essencial para quem deseja cultivar pitaias de forma eficiente, pois a escolha da variedade certa pode influenciar diretamente na produtividade e na qualidade da colheita. Neste vídeo, exploraremos as principais características, origens e benefícios de cada uma dessas categorias de pitaias, oferecendo um panorama completo para aqueles que desejam se aventurar no cultivo dessa fruta tão especial. Como em todos os meus vídeos, nesse agora eu vou deixar aqui uma tabela organizada na análise SWOT das frutas do dragão divididas por categoria. A primeira categoria, autopolinável, é as forças, né, de fácil cultivo, adaptação, baixa dependência de polinizadores. Como fraqueza, menor diversidade e genética. Oportunidade, crescimento do mercado de frutas exóticas. E ameaça, concorrência de frutas convencionais. Já as autoférteis, como força, têm a boa produção em monocultura, como fraqueza, dependência de condições climáticas específicas, com oportunidade, aumento da demanda por produtos orgânicos e com ameaça, doenças que afetam a produção. Por fim, as autoestéreis, como forças, têm variedade de sabor único e valorizadas no mercado. Como fraqueza, necessidade de polinização cruzada, que pode ser difícil de garantir. Com oportunidade, possibilidade de cruzamento para novas variedades. E com ameaça, exposição a pragas e doenças.
Então vamos começar mostrando 5 variedades de pitais autopolinizáveis que são amplamente cultivadas no Brasil, devido à sua adaptabilidade ao clima e à facilidade de polinização. Vamos começar com a pitaia BRS Granada do Cerrado, com origem no Brasil, característica de polpa vermelha, casca vermelha e doce teor de Brix bem alto, de 18 a 20, resistente a pragas e produtiva. A segunda é a BRS Luz do Cerrado, origem também do Brasil, caracterizada por polpa branca, casca vermelha, sabor suave e doce, boa produtividade e resistência a climas secos. A terceira polinizável é a pitaia BRS Amba do Cerrado, com origem do Brasil, de características de polpa amarela, casca amarela, muito doce, Brix de até 21. Tem alta produtividade e florescimento prolongado. A quarta autopolinizável é a Physical Graffiti, com origem dos Estados Unidos, característica de polpa roxa, casca rosa, muito produtiva, sabor complexo e sabor de Brix entre 17 e 20. A quinta é a pitaia Dark Star, que também é dos Estados Unidos, característica de polpa roxa, casca roxa, muito doce, Brix de até 18. Florescimento prolongado, excelente produtividade. Continuando com a nossa explanação, vamos às 5 variedades de pitais conhecidas como autoférteis, ou seja, não dependem da polinização externa para produzirem frutos, mas diferentes das variedades autopolinizáveis que garantem maior eficiência na polinização. A primeira pitaia autofértil é a pitaia rosa do Amazônia, origem do Brasil, como característica polpa branca, casca rosada e resistente a climas úmidos. Alto fértil, alto teor de água, sabor leve e suave, com moderado teor de açúcar. A segunda pitaia autofértil é a pitaia Jaina, com origem no México, com característica de polpa branca, casca vermelha, sabor levemente ácido, moderadamente doce, com brix entre 12 e 14, conhecida por sua facilidade de cultivo e resistência a pragas. A terceira pitaia autofértil é a pitaia Thai White, de origem na Tailândia, com polpa branca, casca rosa, teor de Brix moderado, entre 12 e 14. Alta resistência a mudanças climáticas, frutos grandes, muito produtiva. A quarta pitaia autofértil é a Vietnamense White, com origem no Vietnã, de polpa branca, casca vermelha, sabor suave, levemente doce, muito resistente ao clima tropical. Tem alta produtividade. A quinta é a pitaia Sugar Dragon. É híbrida dos Estados Unidos, polpa vermelha e casca vermelha. Doce com brix elevado, entre 16 e 18. Excelente resistência ao calor. Adapta-se bem ao clima brasileiro. Agora chegou a vez das 6 variedades de pitais que são conhecidas por serem autoestéreis, ou seja, elas não conseguem se polinizar sozinhas e dependem de outra planta da mesma espécie ou de uma variedade compatível para a produção de frutos. A polinização cruzada é crucial para essas variedades, diferentemente das pitais autoférteis e das pitais autopolinizáveis. A primeira pitaia autoestéreo é a pitaia Pulp Haze, de origem dos Estados Unidos, polpa roxa, casca rosa, muito doce, brix de até 18. Resistente ao calor, mas depende de polinização cruzada. A segunda é a pitaia Delight, polpa rosa, casca rosa, sabor suave, teor de brix moderado, entre 14 e 16. Boa resistência a pragas, mas exige polinização externa. A terceira pitaia é a Maxupa, também dos Estados Unidos, polpa roxa, casca vermelha, muito doce, brix até 20. Excelente para climas tropicais, mas precisa de polinização cruzada para frutificar. A quarta é a pitaia San Inácio, do México, polpa vermelha, casca rosa, sabor doce e refrescante, teor de brix entre 16 e 18.
resistência moderada a pragas, precisa de polinização externa. A quinta pitaia autoestéreo que vamos apresentar hoje é a pitaia natural Mystic, origem híbrida da Tailândia, com característica de polpa vermelha, casca vermelha. Muito doce, Brix até 18, autoestéreo, requer outra variedade para a frutificação. Finalizando com a pitaia lisa mexicana, de origem do México, de polpa branca e casca vermelha, sabor suave com teor de Brix moderado, entre 12 e 14. Também depende de colonização cruzada para a frutificação. Peço que me sigam nas redes sociais e agradeço a todos que assistiram este vídeo. Caso tenham gostado, deixe seu like, comente, compartilhe e quem não é inscrito, faça a inscrição no canal. Até o próximo!